Não? Sentadas, cabeças ficadas em silêncio, viradas para frente, prestando atenção. Então, na aula de hoje, vamos falar de Janet Taylor Spence. Ela que nasceu em 1923, acho que já morreu porque senão estaria com 100 anos. Ela era uma estudiosa da psique, da mente humana, estudava principalmente a questão da angústia. Você sabe o que é angústia? Não. Ninguém sabe o que é angústia? O que é angústia? Ansiedade é o sofrimento que a gente tem em relação ao futuro, aquilo que ainda nem aconteceu. A angústia é o sentimento que surge na gente sempre que a gente precisa fazer alguma escolha. Sempre você tem que escolher entre uma coisa e outra, ou entre algumas opções, você sente angústia. Angústia é o sofrimento que surge a partir do momento que você fica apreensivo diante da possibilidade de ter que escolher. Porque você começa a pensar, se eu escolher isso, eu vou ter que renunciar, porque toda escolha implica uma renúncia. E a gente, na verdade, queria ou quer ou deseja muitas vezes viver o melhor de todas as possibilidades. Jesus, por exemplo, na Bíblia diz assim: é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mas algumas igrejas evangélicas hoje em dia parece que eliminaram essa passagem, porque eles colocam lá que é possível tanto você seguir a Deus quanto Deus fazer com que você enriqueça. É a teologia da prosperidade, algo que vai completamente contra o que o próprio Cristo viveu com os seus discípulos. Jesus dizia: eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Ele tinha só aquilo de vestir, e mesmo assim, muitas vezes, uma só túnica. Não tinha onde dormir, não tinha o que comer. Ele vivia daquilo que os outros davam para ele. Para outra, ele fazia um milagre de multiplicação dos pães, dos peixes, mas ele nunca viveu na suntuosidade ou na famosa prosperidade, na riqueza. Quando ele fala que veio para que todos tenham vida e vida em abundância, essa abundância não é uma abundância de viver na riqueza, numa vida de ostentação. Pelo contrário, a abundância aqui é espiritual, é a plenitude da vida com Deus. Essa plenitude não implica necessariamente, nem marginalmente, servir. Mas a angústia surge disso, da possibilidade de escolhas. E as mulheres sofrem ainda mais de angústia do que os homens, percebeu Janet Taylor Spence. Por que as mulheres sofrem mais de angústia do que os homens? As mulheres são mais sentimentais. Por serem mais sentimentais, elas acabam, de alguma maneira, geralmente, claro, tem mulheres que são muito mais descoladas do que os homens, mas tradicionalmente ou majoritariamente as mulheres são mais sentimentais, elas costumam sofrer mais diante das escolhas do que os homens. Os homens, por serem geralmente mais racionais, eles conseguem fazer escolhas e lidar melhor com as renúncias. As mulheres não conseguem lidar. Aquilo que elas deixam de escolher continua as atormentando mesmo depois da escolha feita. Mas ela também estuda mulheres competentes. E ela vai se perguntar: quem gosta de mulheres competentes? A história fez com que as mulheres fossem consideradas ou fossem relegadas para o lar, para o âmbito doméstico, como se somente as mulheres tivessem nascido para cuidar da casa e dos filhos.
como se elas não pudessem sair do ambiente doméstico do lar para ir trabalhar fora de casa. E aí, no ambiente fora de casa, ela foi estudar se os homens, de fato, não queriam a presença das mulheres ali. E se preferiam mulheres incompetentes ou competentes, para provar a tese de que as mulheres eram inferiores aos homens. Então ela vai fazer esses estudos de gênero, vai ser uma das pioneiras nesses estudos de gênero, no campo da psicologia social. E esse estudo já acontecia ali desde 1961, quando o Albert Bandura ele desenvolveu a teoria da aprendizagem social, afirmando aí que meninos e meninas comportam-se de maneira diferente porque recebem tratamento diferente. Alguns teóricos diziam que homens e mulheres são geneticamente diferentes, e de fato são. Há hormônios predominantes, ou que atuam de forma predominante, que são diferentes. O hormônio predominante nos homens é a testosterona, que faz com que a gente nós homens sejamos mais agressivos, mais violentos, tenhamos também mais força. E a testosterona também faz com que a gente fique careca, faz com que a gente fique barrigudo. É a testosterona atuando no homem. Enquanto o hormônio predominante das mulheres é a progesterona, que faz com que vocês sejam mais sentimentais, que se liguem de forma mais afetuosa e tenham mais empatia pelas pessoas. Mas, grande parte das relações sociais, dos papéis sociais, também são culturais. Não quer dizer que a mulher tem mais progesterona e mais empatia, que ela deve ficar exclusivamente em casa. E o homem, por ser mais violento, por estar mais disposto a sair à caça, que ele domine o mundo fora do lar, o mundo fora da casa, fora do ambiente doméstico, que seria o mundo do ambiente da mulher. Então tem a questão cultural e tem a questão genética que influencia o nosso comportamento. Em 1970, o Robert Helmreich e Elliot Harrison, junto com a Jeanette Taylor Spence, também publicaram um estudo mostrando que os homens têm mais apreço por homens competentes do que pelos incompetentes. E depois perceberam que também os homens preferem mulheres competentes. E que não há esse preconceito como dizem por aí. Muitas vezes acreditou-se que os homens preferiam que as mulheres ficassem em casa. Mas isso não é muito bem verdade. Porque estudos mostram que os homens gostam da presença feminina também no ambiente de trabalho fora do lar, fora do ambiente doméstico. Em 1992, a psicóloga norte-americana Alice Eagle, ela constatou aí que as mulheres são avaliadas de forma negativa quando demonstram liderança por meio de gestos tradicionalmente masculinos. Aí tem o B.O. Homens gostam de trabalhar com mulheres, mas não gostam de ser liderados por mulheres. Por que homens não gostam de ser liderados por mulheres? Por que vocês não gostam que as mulheres liderem vocês? Meninos? Hã? Em casa você aceita ser liderado pela sua mãe. Vai fora da escola você não aceita nenhuma outra mulher te liderar? Não. Por quê? Você acha que as mulheres são inferiores? Não. É na escola que é diretora. Eu, por exemplo, trabalho em 4 escolas diferentes, públicas. Em 3 eu tenho diretores. E em todas essas é totalmente bom. As minhas superiores, quem manda em mim, as diretoras são mulheres. A única escola que eu tenho é onde é um diretor. Aí dá atrito pra caralho. Eu acho que há uma disputa. Sai faísca porque lá é onde eles querem me ferrar. Sim. É porque é totalmente boa, as mulheres são mais empáticas, conseguem lidar melhor com os conflitos. Os homens, eu acho que ele viu uma ameaça na minha pessoa, não sei o que acontece, porque lá eles me avaliam mal, e eu com a liderança me sempre um ferro. Eu fui ferrado lá recentemente. Então há alguma coisa. No meu caso, eu prefiro ser liderado por mulheres, porque eu percebo que elas conseguem ter uma compreensão melhor. Quando é homens, ou quando eu
estou sendo, na circunstância em que eu estou sendo criado como homem, eu não estou curtindo muito, não. Inclusive a escola, pelo menos, eu acho que trabalhar. Aí é uma coisa meio complicada. Eu gosto das turmas, dos alunos que eu tenho lá, mas tem problemas seríssimos de relacionamento com a figura de direção. Inclusive já ouvi falar coisas de que ele gostaria que eu saísse da escola. Isso em off. Não sei porquê. Porque eu nunca. Às vezes dá vontade de sair. O homem gosta de resolver na base da porrada das coisas. Mas isso acaba não resolvendo porra nenhuma. Eu, às vezes, quando tentei resolver na base da porrada da agressividade, eu me ferrei, me lasquei. Eu dou certo. Deu certo? Porque Você é novo. Na minha idade, você é processado. Eu meio dois processos, né, perdi um dinheiro em mão por conta disso. Eu briguei porque estudava minha mãe, eu não viajei lá na diretora, eu não podia ouvir. Então, Simon Barrow Cohen, né, ele lá em 2003, ele disse que o cérebro feminino é programado aí predominantemente para empatia. Não quer dizer que a mulher é inferior. Pelo contrário, os postos de liderança, a empatia é muito mais interessante. Né? Enquanto o masculino é programado para a compreensão de sistemas. Então o homem consegue lidar muito melhor com coisas do que com pessoas. O homem na gestão de pessoas, ele não vê as pessoas, ele vê o sistema. E aí é o problema lá também. Porque ele prefere, esse meu diretor, ele dá muito mais prioridade não às relações, aos relacionamentos, mas aos números e à burocracia. E aí o problema que eu tenho sendo isso, é com burocracia. Preencher diário, essas merda de fazer os treinos por dia. Eu nem dou aula, agora fica 5 dias dando aula sem parar. Não é problema. Então tem mesmo os mais conservadores avaliar melhor as mulheres competentes e elas consideradas masculinas. Então isso é um mito, né, de que os homens preferem que as mulheres fiquem em casa, apesar de que os homens são mais machistas e preconceituosos. Aí é muito mais preconceito do que realidade, né?